Bom, pessoal, referente aos testes de integração, vou estar passando alguns conceitos básicos aqui em relação aos testes e vou estar passando rapidamente com vocês, fazendo um dos testes. Então, aqui o teste que eu abri foi esse, o Clinical Progress Not Integration. O objetivo aqui é testar essa API. Então, o que a gente vai ter que testar, na verdade, vai ser criar um DTO e verificar se esse DTO vai ser inserido no banco através do Entity Framework. Então, o que é importante aqui nesse teste e nos testes em geral? Esse é o nosso método de teste. Aqui, antes de executar, ele vai automaticamente entrar no Start. O Start ele vai fazer o login, porque essa API aqui para estar fazendo a inserção depende do login. Então aqui a gente trabalha com o que é necessário, os requisitos da API antes de executar a API. Isso aqui, o finish, ele vai ser executado no final do teste. Importante. Aqui vai ser executado antes de entrar no teste e aqui depois que finaliza o teste. Então, o DisposeDB, ele vai só fechar a conexão com o banco, finalizar a conexão com o Entity, né? Certo. Aqui no teste, o que é importante já iniciar é retirar o ignore para o Visual Studio ele reconhecer o teste na hora que você mandar executar. As categorias dos testes são só para classificação, para exibição. Na hora que mandar executar os testes, ele vai categorizar, só para organização mesmo. Então, o que eu costumo fazer aqui nessa parte dos testes é para deixar o mais legível possível, o mais fácil do pessoal depois entender, tirar a parte da criação do DTO aqui de dentro do método e passar essa parte para um create DTO. Eu vou estar fazendo aqui public o objetivo aqui é só tirar esse código aqui do corpo do teste e chamar o create DTO e dar um return aqui no DTO. O objetivo é só deixar mais legível e se por acaso algum teste precisasse do mesmo DTO, a gente não teria que criar duas vezes aqui em cima, já seria só chamar um método. Sobre os parâmetros aqui, eu costumo colocar valores diferentes. Pode ser o nome da propriedade, porque se a gente deixar só string value, não estaria, seria mais difícil de testar para ver se realmente salvou. Então, esse valor, colocando os nomes, a gente conseguiria, como vão ser valores diferentes, seria mais fácil de testar. Eu tenho uma colinha aqui, vou estar copiando essa parte. Certo. Coloquei os nomes nas propriedades, o MRNID, esse valor ele já existe no teste base aqui, no Base Integration Test. Então, todos os testes vocês vão ter ele. O Property ID também. E vão ficar umas outras propriedades nos objetos que não é necessário preencher. Vou estar mostrando para vocês porque depois que o DTO ele entra no método para salvar,
essas propriedades elas são alteradas, então não vai ser o valor que você preencher aqui que vai voltar. Eu vou estar só passando aqui o nome dessas propriedades. Essas são as propriedades que vocês não... O Property ID, ele não é obrigatório, mas eu costumo colocar. Então, essas propriedades aqui, elas não são necessárias na hora de preencher. Então, a partir do momento que eu criei o DTO, eu vou estar obtendo a quantidade dos registros do banco. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou indo no banco e buscando o total de registros desta tabela. O DB aqui é do Entity Framework, aqui é o nome da tabela, e aqui eu estou buscando pelo MRNID. Então aqui, antes de salvar, tem a quantidade, aí depois, em seguida, eu vou conectar, eu vou acessar a API REST para fazer a inserção do DTO. Aqui eu estou passando ele. Eu vou entrar em mais detalhes aqui daqui a pouco. Em seguida, eu vou obter esse registro do banco para ver se ele foi realmente salvo, para fazer a comparação depois, para verificar se os valores foram realmente inseridos. Então eu volto no banco, no Entity, no nome da tabela, eu vou ordenar para pegar o último registro criado, que é a partir da data de criação, do Creation Date, e vou pegar a partir pela mesma condição aqui em cima, o MRNID. A partir daí eu vou checar algumas, vou checar pela quantidade para ver se realmente aumentou um registro no banco. Aqui eu tenho a quantidade que estava antes e deve ter acrescentado mais um. Então eu busco novamente a quantidade aqui do banco e espero que ela seja igual ao que eu tinha antes mais um. E no final eu vou checar eu vou verificar pelas propriedades aqui de baixo que eu tinha informado antes. Então eu estou esperando que o mesmo valor que eu informei aqui no DTO seja igual ao mesmo valor do registro que eu busco no banco após a inserção. Até aqui é tranquilo, seria mais essa parte do Entity e a parte aqui da conexão com a API REST. O que pode acontecer muito aqui é durante o teste, pode dar algum erro que não seja aqui na verificação, nos equals, algum erro aqui dentro mesmo da API, e para a gente conseguir estar pegando esses erros, eu costumo estar rodando dois Visual Studios. Eu vou estar abrindo aqui. Pode ver, eu tenho um outro Visual Studio aberto aqui. Eu vou estar rodando o projeto. Eu vou abrir o projeto para a gente conseguir estar entrando até no nível dentro da API. Certo, ele está abrindo o projeto. Aqui não é necessário fazer login. O intuito aqui vai ser só testar, já que no método de teste lá ele já faz o login para executar o teste. Então eu vou minimizar, vou manter esse Visual Studio aberto, rodando, e vou colocar um breakpoint aqui no DTO e vamos mandar no debug aqui.
O que pode acontecer bastante aqui durante o teste, pode acontecer com vocês, é que como eu já tenho um Visual Studio rodando, às vezes ele pode dar esse erro porque é o mesmo processo. Eu estou com 2 Visual Studio, eu já tenho um projeto rodando e estou tentando rodar novamente o teste. Então é simples, é só mandar debugar novamente, se der o erro, tenta novamente e uma hora ele vai funcionar normalmente. Aqui eu acredito que já está funcionando. Eu vou estar colocando aqui um breakpoint nessa API. Vou estar voltando só para estar mostrando para vocês. Eu vou abrir aqui na API, é o Clinical Progress Node. Aqui, Clinical Progress Node. Eu estou testando o método post. Aqui vocês conseguem verificar na chamada do teste. Eu estou testando um post. Vou colocar aqui o breakpoint só para a gente verificar que vai realmente entrar aqui, caso seja necessário. Não é obrigatório vocês fazerem isso, só caso vocês queiram ver o que acontece dentro da API no momento que vocês estão testando. Vou minimizar. Aqui ainda está rodando o teste, ele demora um pouco no início porque ele vai fazer esses procedimentos aqui. Certo. Vou criar o DTO. Aqui ele vai buscar no banco a quantidade que já existia antes. Tem 6 registros. Vou mandar inserir. Nesse momento aqui ele vai ter que acessar a API. Pronto, aqui eu já estou recebendo o item que eu criei lá no DTO, com todos os dados que eu informei. Aqui ele vai continuar até inserir no banco. Eu vou ignorar. O objetivo aqui desse passo foi só mostrar para vocês, caso vocês queiram debugar aqui dentro da API. Vou colocar aqui para continuar. Mandei continuar. Ele está executando ainda lá dentro da API. Ele ainda está parado. Vou mandar continue. Certo. Aí ele executou a inserção lá dentro da API e me retornou uma resposta. Esse client, ele está simulando o que o browser faria se fosse uma página web ali, que mandaria essa mesma requisição para a API. Então ele está retornando um response, um created, foi inserido com sucesso. Aqui tá ok essa parte. Aí depois desse passo eu vou buscar o último registro inserido no banco. Ele encontrou um registro. Aqui eu vou verificar pela resposta do client se foi com sucesso. O created passou, beleza. Aqui eu vou verificar se existe mais um registro no banco. Realmente existe mais um. Tem 7. Agora eu vou verificar pelas propriedades que eu tinha preenchido aqui manualmente no DTO. Eu espero que sejam os mesmos valores. Realmente é o mesmo valor. Service Provider. Aqui eu vou avançar. Ok, a verificação passou. Nesse caso o teste vai passar. Ok, o teste passou com sucesso. Esse teste ele é um teste mais simples. O objetivo dele não é testar regras de negócio.
É só testar a inserção para ver se o registro vai ser inserido no banco ou se não está tendo um erro nesse processo. E se os dados que vocês estão preenchendo realmente estão sendo inseridos. Então, eu acredito que seja só isso nesse teste. Caso seja um teste mais complexo, teria que avaliar o que teria que ser feito além disso, mas para quem está iniciando nos testes agora, eu acredito que seja o suficiente entender esse processo. Qualquer dúvida podem estar me enviando. Eu vou estar passando agora somente os testes de integration. Talvez depois a gente vê em relação ao E2E. Tem que entender ainda primeiro como está funcionando, mas eu acredito que seja isso. O importante é necessário, para acessar a API, é necessário que esteja um segundo Visual Studio rodando o projeto. Senão, na hora que ele acessar aqui a API, ele não vai encontrar a API e vai dar erro nesse passo. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.